paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra. Hoje é o 1º do ano, né? 1º de janeiro. Feliz ano novo. Que esse ano a gente cresça mais, que esse ano a gente busque mais, que esse ano a gente tenha prazer de estar na casa de Deus, que esse ano seja bênção na minha e na tua vida, que esse ano as promessas do Senhor sejam cumpridas, que esse ano a nossa família que falta se renda aos pés do Senhor. Amém? Estamos aprendendo no livro de Gênesis a história de Jacó, né? Do filho de Isaac, que tem sido uma bênção. Foi Abraão, Isaac, agora Jacó. E só temos a somar com Cristo. Se a gente colocar em prática, se a gente ler e lutar para viver, lutar para imitar, lutar para crescer na graça e no conhecimento da palavra, é só vitória. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se vai ver à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Tudo de bom nesse ano novo, amém? O título é A Oração é o Acordo Leal entre você e Deus. A gente vai ver uma história aqui. Se desde o início tivesse feito um acordo com Deus, seria muito mais abençoado em tudo, né? Depois que ele foi fazer o acordo. Aqui é a história de Jacó, Gênesis capítulo 30, do 25 ao 36. Não esqueça, a oração é o acordo leal entre você e Deus. O maior acordo meu e teu é com Jesus. Amém? E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Já fazia tempo que ele trabalhava ali para Labão, já tinha suas 2 mulheres, bastante filhos. Ele queria a independência dele. Quantas vezes você está na casa de um sogro, de uma sogra, já está cansado, fadigado, que é sua dependência. Tenha calma que vai chegar. Esse ano de 2022 tem surpresa e tem coisas novas, em nome do Senhor Jesus. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Jacó estava prestando um serviço enorme a Labão. Não é verdade? Mas ele queria ir embora, ele queria fazer sua história. Por isso que eu botei aqui, a oração é o acordo leal entre você e Deus. Se é dele pedir a Labão, ele deveria ter orado. Você está orando pela sua vitória? Você está clamando a Deus pelo que você mais necessita, que a seus olhos é impossível? Não fale com o homem, fale com o Senhor, porque seu milagre vem de lá, de cima. Lembre-se, a oração é o acordo leal entre você e Deus. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Veja que ele queria mais Jacó ali. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a ti. Quando Deus ama um, abençoa os que estão ao redor dele, né? Ele não disse a Abraão: a quem te abençoar, abençoarei. Quem te amaldiçoar, amaldiçoarei. Veja que Labão aqui sentiu que a graça de Deus estava com Jacó. Se a graça de Deus está comigo e com você, aonde a gente chegar é bênção. E as pessoas serão abençoadas por nossa causa. Olha que coisa honrosa. Só Deus que faz isso. Não é porque merecemos, não. É porque a graça dele está conosco. E porque a gente está lutando para estar ao lado dele. Amém? E disse mais: determina-me o teu salário que te darei. Ele não queria que Jacó fosse embora, porque onde o homem de Deus e a mulher de Deus está, há algo diferente. As coisas são iluminadas, dão certo, as portas são abertas. Infelizmente tem pessoas que não vê, que não valorizam, mas é porque não tem um pingo de sensibilidade, porque se tiver, vai ver o Senhor ali. E Labão viu. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. Ali Jacó disse: olha, tu sabe como eu tenho te servido, né? Trabalhou 7 anos por uma esposa, depois mais 7 anos por a outra, e ali Labão só cresceu. Você está sendo abençoado ou está abençoando alguém? Tenha seu acordo leal com Jesus Cristo, que na hora certa ele te dá liberdade.
Ele faz coisas novas, você vai para a sua casa e o poder de Deus, a grandeza de Deus é glorificado na sua vida. Lembre-se do título? A oração é o acordo leal entre você e Deus. Por mais que esteja difícil, fique orando. Você sabe que onde você está abençoando, mas Deus está vendo. Clame a Ele, ore, jejue e louve a Ele. É Ele que vai dar a tua vitória. Aleluia. Porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Jacó ali estava despertando, né? Porque ele só trabalhava para Labão. A família dele era grande e ele necessitava trabalhar para ele agora. E disse ele: o que te darei? Então disse Jacó: nada me darás, se me fizer isto. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Veja o acordo que Jacó fez com ele. Passarei hoje por todo o teu rebanho, e separando dele todas as salpicadas e malhadas, e todos os morenos entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras, e isto será o meu salário. Ele fez um acordo. Mas eu acredito que nesse acordo ele conversou com Deus, que ele abençoasse aquela parte que ele tinha feito o acordo. Porque ele estava cansado, ele trabalhou muito para Labão. Mas o Senhor conhece o meu esforço e o teu. O Senhor conhece a tua verdade, a minha verdade e a nossa dignidade diante dele. Então fique em pé e de pé. Ele sabe trabalhar e ele conhece a tua história. Seja a sua oração é um acordo leal entre você e Deus. Não esqueça disso. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário, estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, semear por furto. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. E ali foi feito o acordo, porque ele queria ir embora, mas Labão pediu mais essa vez que ele ficasse, porque sabia que ele estava abençoando ele. Coisa boa é onde a gente chega a abençoar as pessoas. Seja bênção onde você estiver. Amém? Separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura, e todos os morenos entre os cordeiros, e deu-nos nas mãos de seus filhos. E por 3 dias de caminho entre si Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Veja que o Senhor concordou. Quando eu digo o Senhor, é Labão, né? O pai das esposas de Jacó. Mas Jacó foi esperto. Seja esperto na direção de Deus. O que você tem que ser leal é com oração, e Deus te abençoa. Então tomou Jacó varas verdes de alamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. Ele descascou, né? Interessante, né? E pôs estas varas que tinha descascado em frente ao rebanho, nos canos e nos bebedouros de águas, aonde os rebanhos vinham beber, para que concebesse quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Porque ele disse que as salpicadas, malhadas e listradas ia ser dele. Mas ele fez isso. Ele descascou, e ali quando elas concebia, transava ali na frente, as suas crias nasciam assim. Eu vejo isso, orientação, sabedoria da época, dada por Deus, e assim ele começou a ser abençoado. Por quê? Porque ele estava cansado. Eu não tenho dúvida que ele pediu um direcionamento de Deus, porque ele queria ir embora, mas Labão estava sufocando ele ali. E às vezes as pessoas sufocam a mim e a você, mas Deus sabe trabalhar. Olha que sabedoria Deus deu a ele. E Deus consentiu que esses animais, quando nascessem as ovelhas, fossem listradas, salpicadas e malhadas. Deus é fiel. Quando a gente é fiel com ele é fiel conosco. Lembra que Jacó disse que se Deus abençoasse ele, de tudo que ele recebesse, ele daria o dízimo?
Ele estava honrando e o Senhor conhecia o coração dele. Quando você fizer um voto, cumpra, porque Deus te honra. Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para o estrado, e todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não a pôs com o rebanho de Labão. Ele separou tudo, porque tem que ser o certo, sim, sim, não, não, o que é meu, o que é seu, não é assim? E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos, diante dos olhos do rebanho, para que a concebesse diante das varas. Que interessante, né? E quando elas transavam, nascia assim, exatamente como ele fez o acordo com Labão. Isso é quem tem sabedoria do alto. Isso é quem ora. Eu acredito que ele orava e que ele conversou com Deus, porque ele já queria ir embora, já estava no coração dele. Deus já deu essa sabedoria, essa vitória a ele, para que no momento certo ele fosse embora com sua família. Eu não sei o que você está vivenciando, mas Deus é Deus de surpresa, de renovo, de vitória, de portas abertas para você ir para a sua casa. Aleluia! Para abrir a porta de emprego que tanto você necessita, que está dependendo da família, Deus abre. Não esqueça do título. A oração é um acordo leal entre você e Deus. Tenha esse acordo leal de oração, de jejum, de leitura da palavra, de comunhão com o Senhor, e tua vitória chegará. Ele fará nova todas as coisas na tua e na minha vida esse ano para a glória de Deus e no meio dos nossos também. Mas quando era fraco, o rebanho não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, as servas e servos, e camelos e jumentos. Veja que Deus abençoou de todas as formas. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente tem compromisso com o Senhor, Ele abençoa. Mas para isso necessitamos de ter integridade. Necessitamos de ter seriedade com Deus. Como é que está a sua comunhão com Cristo? Como é que está? Tenha seriedade, ore, jejue, louve, leia a palavra. Tenha discernimento, converse com Jesus. Tenha um acordo, uma lealdade nas suas orações. Até quando está doendo, machucando, conte a Ele. Se errou, conte a Ele. Se pecou, conte a Ele. Que Ele é fiel para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Mas em nome de Jesus, tenha que a sua oração é um acordo leal entre você e Deus. Que você tenha esse acordo. Porque palavra de crente é sim, sim, não, não. Deus está prestes a te abençoar, multiplicar o que você tem. E aquilo que você não tem, Ele vai trazer a existência e vai te dar. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como abençoar o pouco que você está lutando. Ele cria situações para você ter visão e te abençoar. O segredo é continuar trabalhando, porque todo trabalhador é digno do seu salário. Lembra que aqueles pães e aqueles peixes foram multiplicados? E depois ele mandou que seus discípulos apanhassem as sobras? Porque do pouco Deus faz muito. Daqueles pães e aqueles peixes teve multiplicação. Do seu suor, do que você está trabalhando, que para você acha que é tão pouco. Continue com lealdade. Continue com sua palavra de sim, sim, não, não. Fazendo o que é certo. E do pouco Deus vai fazer muito. Porque sobejou. Teve que os discípulos saírem apanhando os cestos. Por quê? Porque Deus, quando Ele abençoa, quando mandou Jesus aqui para a terra, foi para uma finalidade, para salvar a mim e a você, para deixar exemplo para mim e para você. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, descanse no Senhor, apresente o pouco que você tem, continue trabalhando. Lembre-se, todo trabalhador é digno do seu salário. Faça a sua parte, porque a do Senhor Ele vai fazer. Não esqueça, a oração é um acordo leal entre você e Deus. Amém? Continue buscando, continue adorando, continue louvando, continue fazendo o pouco que você pode, porque o muito Deus vai te colocar. Seja fiel no pouco e o muito Ele te colocará. Amém? Deus abençoe, fique todos com Deus e até amanhã.